pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Giuliano Pincerato, sou coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil no Unisalesiano Araçatuba e, em nome do mesmo, agradeço a sua participação nesse evento de tão relevante conhecimento para a atualidade. O terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Trago hoje a vocês uma pessoa que efetivamente acabei conhecendo sem imaginar, acabou se tornando um grande amigo, parceiro aí e sempre nos atendendo, sempre com a sua agenda muito corrida. Edmar Clades. Edmar, prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo, agradeço aí a sua disponibilidade, eu sei da sua agenda, vai e volta para cá, uma loucura. Então, Edmar, muito obrigado, fique à vontade, a palavra é sua, meu amigo. Olá, prazer enorme estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com o meu conhecimento. E eu vou me apresentar, eu sou o Edmar Clades, arquiteto e urbanista, especialista em arquitetura e arte sacra e restauro. E o tema que eu vou trazer aqui hoje para vocês é restauro e tecnologia aplicada. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é um prazer enorme poder participar desse terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Bom, o tema restauro e tecnologia aplicada. É nesse momento que nós vamos aqui começar a tratar do que significa restauro e tecnologia aplicada dentro das edificações, dentro de nos objetos, onde for aí possível de fazer o trabalho de restauro. Vamos lá? Vamos tratar aqui do restauro. Restauro. O que é o restauro, né? Muitas vezes você pode ficar aí pensando que o que é esse significado restauro. Restauro é um conjunto de ações sobre um objeto de reconhecido significado cultural e simbólico que visa preservar, valorizar as características estéticas e históricas de um bem e muitas vezes revelar valores ali contidos. Ou seja, o que quer dizer? Conjunto de ações. É necessário ter consciência plena, aquele grupo de profissionais que vão ali atuar frente ao restauro que será feito em um determinado bem, em um determinado objeto. É preciso ter essa consciência de aplicar os conjuntos de ações, porque cada elemento a ser restaurado requer uma atenção privilegiada ali, uma atenção única, porque cada caso é um caso, né? Já falamos aqui que é um objeto ou um bem de significado cultural e simbólico. Então, a gente está tratando ali de elementos de arquitetura, de imagens sacras, por exemplo, que tem essa grande pegada aí cultural e simbólica para toda uma comunidade e aqueles que vão visitar aqueles locais, os centros, né, de turismo, onde tem aí bastante elementos históricos. Diversos são os danos causados ao longo da vida útil de uma edificação ou objeto histórico, além da deterioração natural. E quando se trata de elementos que não receberam tratativas de prevenção e ou reparos, maiores são as possibilidades de patologias mais agressivas, desde perdas de estrutura até a degradação total. Ou seja, toda a edificação ou todo elemento, seja ele uma imagem sacra, um quadro artístico, né? Ele tem uma vida útil. E ao longo dessa vida útil desse bem, ele pode apresentar ali diversas patologias. Mas vale ressaltar também que é necessário fazer, durante toda essa vida útil desse elemento, desse bem, uma prevenção. E aí nós vamos tratar desses detalhes, vou explicar um pouco mais adiante o que seria esse detalhe de prevenção. São as manutenções que devem ser feitas, né, para evitar aí essas patologias mais agressivas, tá? Então agora a gente vai falar aqui de uma edificação que eu tenho um carinho, muito apreço por ela,
que é uma edificação na qual eu sou arquiteto responsável pelo restauro, tá? É uma edificação religiosa, datada aí de 1870, onde nós começamos ali a executar o projeto de restauro e a obra de restauro por volta ali do ano de 2016, e ela ainda se encontra em fase de restauro, tá? Essa é a imagem do slide 4, né? Você está falando. Isso, perfeitamente. É a igreja o Santuário de Nossa Senhora da Conceição em Senador Firmino, Minas Gerais. Que tem Desce nela, Edmar, que ela está no slide 2 só ainda. Como que é? Ela está no slide 2, ela travou, ó. Passou alguma outra? Não, ainda não. Tá? Continua aqui para mim o slide 2, restauro. Ah, espera aí. Oculta. Vê se vai aparecer agora. Ainda está no 2. Uai. Agora apareceu. Então, agora dá 5 segundos e entra falando do santuário. Ah, é porque não pode dar o F5. Acho que é por causa disso. Ah, tá. Vê se passa para frente antes de voltar. Aí eu vou clicando aqui que vai passar. Ó. Passou? Ah, beleza. Então tá bom. Então volta no 4, que é a santuário, e aí você entra falando. Tá. 5 segundos. Vamos lá. Isso. Bom, eu separei aqui para essa apresentação uma edificação religiosa, na qual eu sou atualmente arquiteto responsável pelo restauro dessa edificação. É uma edificação belíssima, de estilo eclético, situada na cidade de Senador Firmino. É uma edificação datada de 1870. Tem aí seus 150 anos de vida, né? Que a gente dizia agora há pouco sobre a vida útil da edificação. Então, durante todos esses 150 anos de vida dessa edificação, diversas patologias foram sendo apresentadas aí, e agora a gente está tendo um carinho, uma atenção especial no quesito aí restauro dessa edificação, a qual deu-se início o restauro dessa edificação por volta ali do ano 2016. Então, assim, é uma edificação que ainda está em processo de restauro e, recentemente, então, é uma edificação que está ainda em processo de restauro desde 2016. Vamos lá, que agora eu vou apresentar para vocês as diversas situações encontradas nessa edificação. Como é uma edificação muito grande, de grande volume arquitetônico, eu separei aqui por volta aí de 3 a 4 detalhes para apresentar para vocês, e agora nós vamos tratar aqui. Essa edificação, como toda outra igreja, essa edificação, como toda outra edificação religiosa, ela é composta ali pelas paredes laterais e na parte interna ela tem uma nave, que é onde se tem ali os bancos, onde os fiéis se assentam durante as celebrações das missas aí. Então, debaixo desses bancos tem um assoalho, que por baixo desse assoalho tem um subsolo. E aí nessa primeira imagem na lateral superior aí, esquerda, na lateral esquerda superior, a gente pode perceber uma galeria. E essa galeria, ela se repete no meio, no centro da edificação e nas duas laterais. É uma galeria que tem difícil acesso e por isso certamente passou ali muitos e muitos anos sem ter uma manutenção preventiva, que é o que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, essa foi a situação que a gente encontrou ali em 2016, quando a gente começou a desenvolver o trabalho de restauro dessa edificação. Aí você pode observar que tem esse emaranhado de fiações aí, ó, colocando aí em risco, né, até a edificação, porque isso pode acontecer de fechar um curto, né, um curto-circuito entre as fiações ali, porque a gente não tem a garantia, a certeza que está bem executado, que está tudo isolado corretamente, conforme diz a norma. Então, foi só para apresentar essa parte aí de como se encontrava a parte inferior da igreja, que é o subsolo, tá? Mais adiante aqui, ainda no subsolo, a gente tem aí a apresentação de ação dos insetos xilófagos. Para quem não sabe esse nome técnico, né? Insetos xilófagos, relaciona-se ao cupim.
ou seja, o cupim de solo é um grande problema aí onde tem madeira, né? E essa edificação, por ela ser formada aí aproximadamente ali 75% dela toda é formada por madeira, constituída por madeira, então esse é um agravante nessa edificação. Então pode-se observar nessas 4 imagens aí, ó, que tem ação de insetos xilófagos, né, dos cupins aí, para todo lado. E aí o que ele vai fazendo? Ele vai, entre aspas, comendo a madeira, né, e vale ressaltar que todas essas aí são madeiras de lei, as madeiras nobres, né, da época que foi edificada essa construção aí, teve esse cuidado de colocar madeiras nobres, mas os bichinhos, eles são tão danados que eles conseguem aí tá fazendo o trabalho deles ali bem feito, né? Que essa é a função deles, consumir aquele material ali, aquele madeirão, tá? Então, esse é um grande problema que foi apresentado ali dentro dessa edificação. E agora eu vou apresentar para vocês no próximo slide aí algumas intervenções que a gente fez nessa parte aí no quesito subsolo, para poder aí resolver de vez, né, esse problema aí do acesso na parte inferior dessa edificação, no subsolo, melhor dizendo, porque, olha só, nessa imagem, no canto superior direito, onde tem aí 2 pessoas, né, 2 técnicas ali do restauro, elas estavam ali fazendo levantamento fotográfico e fazendo ali uma análise da condição estrutural das madeiras, né? Porque esses aí são os barrotes que sustentam o assoalho, que é onde eu vinha dizendo nas imagens anteriores aí, que é onde sustentam os bancos da nave da igreja, onde os fiéis se assentam para acompanhar as celebrações. Então, o que foi feito nessa edificação? Em primeiro momento, foi feita uma limpeza geral dessa edificação aí, na parte subsolo. Foi feito um projeto complexo, muito bem elaborado, de fazer um rebaixamento nessa edificação para poder proporcionar facilidade ao acessar essa edificação na parte subsolo durante aí o resto de toda a sua vida útil aí. Por quê? Porque é necessário ter uma manutenção preventiva. E aí, após executar essa escavação, esse rebaixamento no solo aí, ó, onde vocês podem observar que foi feita uma escavação gradativa, a cada 5 metros foi cortado o solo e foi sendo feita aí uma contenção de concreto, um traço bem reforçado, uma estrutura bem reforçada, muito bem calculada pelo profissional da engenharia, e aí foi se abrindo as galerias, né, para poder permitir o acesso sobre todo esse subsolo da edificação. E aí, o que aconteceu após essa escavação? Foi feita aí uma barreira química. O que é a barreira química? E aí também a gente já começa a entrar aí um pouco já na tecnologia aplicada ao restauro, a ciência aplicada ao restauro. Por quê? O que acontece? Se a gente fizesse somente a escavação e esse rebaixamento, e apenas deixasse ali aquele solo daquela forma que estava, e fizesse só uma limpeza básica nas madeiras, no madeiramento de barrote, de nada ia adiantar porque os bichinhos, né, os insetos xilófagos, iam continuar ali, os cupins, trabalhando, né, e para eles ia ser até mais favorável, ia ter mais ventilação e etc., mais espaço para eles ali. Então, o que foi feito após esse rebaixamento? Foi feita essa barreira química utilizando produtos químicos recomendados tecnicamente para restauro de edificações desse porte aí, tá? É feito todo um estudo, toda uma análise para especificar tecnicamente o produto adequado. E aí, essa barreira química nada mais é do que você pulverizar todo o solo e toda a parte de madeira e todas as frestas também de pedras, porque vale ressaltar que o alicerce original dessa edificação ele é todo feito em pedra. Então ali tem uns buraquinhos, né, onde pode esconder ali um bichinho, pode ter ali terra também, porque o cupim ele é um bichinho do solo, né? Então ele vai proliferando ali, aumentando ali
e vai tomando conta de tudo. E aí, essa madeira também passou por essa pulverização química, o solo, e aí essa tratativa ela vai ter que ser repetida ao longo da vida útil da edificação, porque essa química aplicada ela tem garantia de até 5 anos após a sua aplicação, porque ela vai ali para matar os bichinhos, os insetos xilófagos, cupins, né? E ela deixa uma proteção para a madeira, o madeiramento dessa edificação e também para o solo. Então, com isso, é uma iniciativa que foi tomada aí para poder facilitar ao longo dessa vida da edificação esse acesso para que não tenha-se desculpa de não ter feito a manutenção preventiva, que é um item muito importante no restauro. Vamos aí passar para o próximo slide. Edmar, por exemplo, um restauro como esse, ele dura quanto aproximadamente a execução? Olha só, então vou voltar o slide aqui. Essa intervenção realizada no subsolo. Você quer saber quanto tempo foi essa intervenção no subsolo, por exemplo? Para o pessoal ter uma ideia, porque não é da noite para o dia que se faz, né? É um trabalho meticuloso, aonde você vai fazer uma investigação. A gente já bateu um papo antes sobre isso, e eu lembro que você trouxe à tona algumas coisas muito importantes, né? Até, por exemplo, a investigação e o encontrar de uma patologia como essa gerada por um inseto desse, no caso o cupim, né? E efetivamente, enquanto você não achar esse ponto final, você não para de procurar, né? Ah, sim, perfeitamente. E aí é um ponto importante que você tocou nele aí, professor, porque o que acontece? Essa escavação aí nessas galerias, esse rebaixamento de solo, ele até veio a favorecer nesse quesito aí, de que enquanto você não encontra o final, a gente chama de galeria, melhor dizendo, né? O final dessa galeria você não pode parar com a barreira química, tá? Entendi. Então, o que aconteceu aí nesse caso? À medida que foi sendo feitas as escavações, foram sendo encontradas ali as galerias desses bichinhos aí, desses cupins, e a gente foi ali adentrando cada vez mais para o solo, e teve um momento em que teve que utilizar a ferramenta para fazer uma escavação mais profunda, pontual, né? Para poder chegar até no final de onde esses cupins estavam ali com as suas, entre aspas, né, a sua casinha ali formada, né? Porque essa terra ao entorno, né? Eu não sei a que profundidade vocês estavam na totalidade aí, mas você pode ter umidade todo em torno dela. Perfeitamente. Ó, para se ter uma noção melhor aí, esse barrotamento, que é o piso da igreja, ele está aproximadamente aí uns 40 centímetros do nível da rua, tá? Tem uma rua lateral nessa edificação aí. Perfeito. Essa galeria original, onde estão aí essas duas técnicas aí agachadas, ela tem aproximadamente aí 1 metro, tá? E Entendi. essa parte onde tem aí essa escavação que foi feita, foi realizada, essa parte de concreto, ela tem aproximadamente aí 1,20 m. Então, assim, o pé direito, né, abaixo do barrote, ficou com 2,20 m. Entendi. Ok? Perfeito, perfeito. É bem meticuloso. Porque, assim, as pessoas, Edmar, para aqueles que não têm muita ideia, tá? Eu, particularmente, já andei, né, querendo saber mais sobre o restauro. Para mim, tá? É uma das técnicas dentro da arquitetura, né? E atrelada à construção civil, de suma importância, até no tocante executivo. Porque não é qualquer coisa que se faz, não é qualquer um que a faz, e ela demanda também um conhecimento, um estudo, uma investigação, porque talvez foi como você falou, 1870, né? Então, olha o tempo que isso aí efetivamente já está edificado, né? A gente precisa chegar nas informações da época, porque e às vezes nós não temos relatos da época para chegar nela, né? Ah, sim, perfeitamente.
E o senhor tocou aí mais uma vez aí num ponto muito importante, que é essa mitigação aí para levar lá no início de tudo, né? Sim, sim. Como foi executada essa edificação, É, sistemas construtivos. Então, assim, o profissional ele tem que estar muito atento, muito alinhado com a equipe também e com um conhecimento assim bem aflorado para ele poder saber dar as tratativas adequadas para o caso aí do restauro, que foge totalmente do nosso cotidiano, né, do dia a é, dia nas edificações convencionais que a gente chama, sim. né? Então, é importante ressaltar também que essa edificação ela está em processo de restauro há apenas 7 para 8 anos, né? Considerando aí que iniciou em Considerando 2016, 2016, né? né? 7 para 8 anos. E foi feito, assim, bastante trabalho, né? Foi executado bastante serviço de restauro, mas ainda não chega nem a 20%. Esse Nossa, trabalho que já foi feito não chega nem a 20% do todo a ser restaurado nessa edificação. perfeito, fantástico, Então, assim, fantástico. é uma edificação que ela tem uma previsão aí de pelo menos aí mais uns 10 a 15 anos de restauro ainda, sem sombra de dúvida. Fantástico, Ok? perfeito. Bom, o próximo slide aqui, eu trouxe já, porque nesse primeiro momento a gente falou da parte subsolo dessa edificação. Eu quis trazer essa parte do subsolo para entender a fundo, né, como era ali a forma de se construir os alicerces, né, a fundação dessa edificação aí, a base, né? E agora eu trouxe aqui um outro ponto dessa edificação, que é a Capela do Santíssimo. Essa Capela do Santíssimo, para se ter ideia, ela tem ali por volta de 8 metros de comprimento por, no máximo, 4 metros de largura. Então a gente está falando de um ambiente de aproximadamente aí 30 metros quadrados, tá? Que foi o primeiro ponto a ser restaurado nessa edificação e que já se concluiu a obra do restauro da Capela do Santíssimo. Mais à frente a gente vai ver aí o trabalho final de restauro dessa capela aí, tá? Então eu trouxe aqui uma visão mais ampla aí nessa primeira imagem superior, lado esquerdo, que é a parte interna da capela. E aí, na imagem lado direito, a imagem superior, a gente observa que ela tem um barrado em ladrilho hidráulico. É uma espécie de azulejo, né? E ao longo da vida dessa edificação aí, nesses 150 anos aí, ela veio passando por manutenções, por intervenções, né? Porém, é um ponto importantíssimo que eu vou ressaltar aqui agora. Foram feitas manutenções, intervenções equivocadas, de maneira ineficiente, de maneira errada nessa edificação. Então, nesse momento, a gente se deparou aí com uma situação que foi muito trabalhosa. A gente observa aqui, ó, nessas duas imagens inferiores, tem três, na verdade, né? Essa primeira do lado esquerdo, ó, é um esteio de um portal. Essa parte mais escura aí é o esteio do portal. Ele estava todo comido pelo bichinho aí, pelo cupim, pelo inseto xilófago. E aí, ao tirar o espelho, que a gente chama de espelho, esse alisar, né, que tem no portal, a gente descobriu aí, acabamos descobrindo que estava aí com a sua estrutura, que é um pilar de madeira, todo deteriorado. Então, foi feita aí parte desse pilar foi feita aí uma substituição e depois foi feito um tratamento aí dessa barreira química também, da aplicação química, tá? E falando aí desse azulejo, observa-se que nessa parte aí onde tem essa pintura cinza, né? Essa pintura cinza, ela entrou aí de forma assim totalmente equivocada, porque por baixo dessa pintura cinza foi descoberta aí uma pintura artística. Então alguém em algum momento de intervenção aí teve a iniciativa de aplicar uma pintura cinza, tampando, né, cobrindo, né, melhor dizendo,
toda a pintura artística que tinha aí em volta desses pequenos ladrilhos aí. Já falando dos ladrilhos, né, esses azulejos pequenininhos, eles têm aí aproximadamente aí 10 por 10, muitos encontravam-se aí quebrados, né? Essa imagem do canto inferior e lado direito tem uma pontinha do ladrilho que está quebrada. Então foi feita toda uma reconstituição de todos esses elementos aí, tanto de pintura, tanto de ladrilhos, né? Essa balaustrada aí, ó, pintada de marrom nessa imagem de cima, foi feita aí uma remoção, também foi descoberta aí a pintura sobre ela aí, e eu vou apresentar para vocês agora, no próximo slide, a intervenção, né, nessa Capela do Santíssimo. Olha só, aí está a restauradora, a coordenadora da equipe de restauro, né, melhor dizendo, a Ivani Valen de Ramos, tá? Uma excepcional profissional, e aí ela estava executando a tarefa de retirada de camadas de pintura atuais para descoberta das pinturas originais entre um azulejo e outro. E mais à frente a gente vai ver o resultado que deu aí. Teve uma obra que eu acompanhei em Penápolis, Sim. Cidade aqui próxima de Birigui, Araçatuba, né? Sim. Uma escola da década de 50, o Luiz Crisóstomo. Lá, uma arquiteta também especializada em restauro, para chegar na tinta da época, ela precisou retirar 7 camadas. Olha só. Para chegar na original de quando a escola foi inaugurada. Por isso que eu falo, sabe? Aqueles que estão nos assistindo, às vezes não tem por falta, às vezes, de questão cultural, no sentido assim, a informação, né? Não é nem porque não quer, mas é porque não é corriqueiro mencionar disso. Mas o restauro, de novo, eu enfatizo, é uma arte, é uma técnica, é um trabalho dentro da arquitetura assim, que tem a minha admiração, entendeu? Eu acho isso aí muito, muito... O Brasil, então, se a gente for falar, por exemplo, você que é da região ali, né, de Minas, se a gente for falar das obras, por exemplo, de Aleijadinho, quanta coisa não vai ter uma hora que se fazer um restauro, mas o conhecimento deste, né, para que seja encontrado ou que seja feito de maneira correta, como você nos alertou aí no começo, né? Perfeitamente. E nessa edificação aí também não foi diferente, não. Teve pontos aí que se encontrou 7 camadas de pintura, teve um ponto lá que foi encontrado 8 camadas de pintura. Então, assim, imagina o trabalho aí árduo, né, para o restaurador ali, o técnico em restauro, para fazer essa descamação, vamos dizer assim, né? Tirar camada por camada de pintura até chegar naquela original ali. E depois fazer toda a tratativa para reconstituição, né? Porque acaba aí se perdendo durante o tempo aí também, né? Sim. Então aí, nessa capela aí, ela já puxou também uma outra intervenção, que foi no lado externo, porque ela tinha um problema muito sério de infiltração na parede lateral. Por isso que eu coloquei essa outra imagem no canto superior direito aí, que mostra aí onde tem esse andaime aí, um rasgo que foi feito na parede para descobrir, né, deixar descoberta aí a calha do telhado, a calha que estava vazando e causando essa infiltração na parede da edificação. E por motivo de estar sendo restaurado essa Capela do Santíssimo, então teve que fazer essa intervenção no lado externo também para sanar de uma vez por toda o problema, né? Cortar o mal pela raiz, né? E aí, logo abaixo, nessas duas imagens de baixo, tem aí o processo de restauração, já dá aí para observar, né? Já é possível observar uma melhoria, né, estética, vamos dizer assim, do barrado de ladrilho, né? No próximo slide, agora sim a gente tem aí a conclusão do restauro. Fantástico, A balaustrada que eu falei, ó, ela tem
uma abertura central, né, para acessar o altar, logo ali na frente, que aí é uma capela do Santíssimo, é onde se coloca o sacrário com a hóstia consagrada, né? E aí essa balaustrada, ela tinha essa belíssima aí, pintura marmorizada, né? Então foi toda aí reconstituída. E aí tem, nessa imagem lateral direita, a gente tem aí o barrado em azulejo, em ladrilho, tá? O que foi feito aí nesse caso de precaução para minimizar os impactos futuros, né, ao longo do restante da vida aí, da vida dessa edificação? Foi instalado um painel de vidro incolor para criar uma barreira de proteção, porque nas imagens anteriores a gente observou que tinha ali ladrilho quebrado, né? E a partir de agora vai ter um cuidado maior, tá? E vale ressaltar que agora, com a conclusão desse restauro e dessa etapa do restauro da Capela do Santíssimo, tem ali na comunidade uma pessoa que está ali, não só uma, né, duas, três, que participaram desse processo de restauro aí, que são da comunidade. E agora eles vão ter o zelo, né, o cuidado maior, porém com instrução técnica de como fazer as manutenções, as limpezas, né, para que perdure aí por muitos e muitos anos essa restauração dessa edificação. Ô, Dimar, por exemplo, é fantástico, né? Ver esse azulejo como era e como está, né? Esse seria a realidade. Mas, por exemplo, uma dúvida. Isso tudo se deixa catalogado para próximos restauros, caso se faça necessário? Cores, etc. Sim, perfeitamente. Catalogado, tudo em projeto, tudo Perfeito. com levantamento fotográfico, tudo Legal. com as técnicas aplicadas aí para executar o restauro e tudo com os nomes técnicos de produtos, né, que foram utilizados, foram aplicados ali em que período foi feita essa restauração correta, vamos dizer assim, né? Daqui para frente, essa edificação agora ela recebeu um manual, vamos dizer assim, tá? Ela recebeu um caderno técnico de especificação e um memorial descritivo, né? Perfeitamente, isso aí. Fantástico, cara. Que lugar lindo, que lugar lindo. Parabéns, cara. É muito prazeroso trabalhar com essa arte do restauro, você acompanhar ali, quando você chega ali para fazer os primeiros levantamentos técnicos, né, para mapear todos os problemas, todas as patologias, e você chegar no final e ver uma verdadeira obra de arte como essa que já está aí prontinha, né? É maravilhoso, assim, é louvável e admirável. Muito gratificante, né? Então agora a gente entra um pouco mais no aspecto aí de tecnologia aplicada. Então olha só, os elementos e bens restaurados e a serem restaurados no Brasil são de uma variedade enorme de materiais aplicados. Dentre eles, cito a madeira, o ferro, a pedra, o vidro, o cimento, o barro. Um estudo detalhado pode evitar grandes perdas e indicar maneiras de paralisar a degradação, e é nesse momento que a tecnologia e a ciência contribuem fortemente. Por quê? O que acontece? Não basta apenas ter o conhecimento técnico ali de qual patologia está acontecendo, o que está ocorrendo, o que causou aquele dano ali numa determinada estrutura, numa determinada obra de arte. Tem que se ter o conhecimento técnico para fazer as indicações corretas de produtos que estão sendo, que já foram lançados no mercado, estão sendo aprimorados no dia a dia e estão aí em constante evolução. Tudo isso graças ao uso aí, à aplicação da tecnologia e da ciência também, né, que contribuem para cada vez mais a gente conseguir, né, deixar aí um legado para as próximas gerações daquilo que nós recebemos aí e que não estava com tanto zelo, tanto cuidado, que a gente, nesse momento, consegue, né, com o uso aí da tecnologia e do conhecimento,
da educação, né, fazer com que seja uma preservação mais adequada, né? E aí, no caso de detecção de insetos, por exemplo, peguei aqui só um caso aqui bem pontual. No caso de detecção de insetos, por exemplo, são aplicados produtos químicos testados e aprovados tecnologicamente e que têm a função de eliminar apenas os insetos e deixar no elemento uma proteção duradoura que pode se estender por até 5 anos. É o que eu disse um pouco atrás aí em um desses slides aí da apresentação, que foi feita ali foi aplicada nessa edificação e nesse caso uma barreira química profunda e que ela tem a função exclusiva de eliminar os insetos, os cupins, e deixar para o madeiramento da edificação uma proteção que vai se estender aí por até 5 anos. E aí, a partir daí, é necessário repetir novamente o processo de aplicação da barreira química, uma tratativa de prevenção para que dure por mais 5 ou até mais anos, porque com a evolução da tecnologia, né, aplicada a esses produtos... Mas aí você efetivamente aplica em cima dele, não tem que remover nada. Não, ele é um produto fantástico, diluído em água, tá? Okay. Ele tem um percentual ali que ele é diluído em água, maior percentual é de água, e aí a madeira, eu vou usar um termo aqui simples, que a madeira ela chupa essa umidade, essa água, e ali o veneno, né, a química, vai trabalhando, matando os cupins e deixando uma resistência maior contra essas pragas, né? Agora, dando sequência aí no quesito aí da tecnologia, né? Eu trouxe aqui um outro exemplo, que é a aplicação aí de uma tecnologia que hoje a gente ouve aí falar com muito mais clareza, né? E com muito mais frequência. E dentro do restauro, ela vem aí tomando proporção e vai deslanchando cada vez mais e popularizando também dentro do restauro cada vez mais, que é a arte aí de fazer um escaneamento através desse equipamento que o Felipe, né, esse jovem que está aí, esse profissional, esse técnico, está fazendo o escaneamento dessa imagem, tá? A imagem de Nossa Senhora da Conceição, e aí vão ser feitas réplicas em 3D, em tamanhos diversos aí, a escolha do cliente, né? Mas, no caso aí, o cliente pode escolher o tamanho original dessa imagem aí, vai ser replicada essa imagem aí inúmeras vezes em 3D, né? Uma tecnologia aí que está aí em evidência claramente, tá? Logo em seguida, aí eu trouxe aí mais um outro exemplo, tá? Um último exemplo aí, que é o uso da luz negra para evidenciar a restauração. Essa imagem aí, essa foto da lateral esquerda, ela apresenta aí uma bela imagem que já foi restaurada, está assim bem conservada, mas aí você não consegue visualizar os pontos de intervenção do restauro que foi feito nessa imagem. E graças a esse uso dessa luz negra, e agora essa imagem do lado oposto, a gente consegue visualizar aí essas manchas que foram os pontos de intervenção, talvez aí, por exemplo, de preenchimento, porque ela perdeu parte da sua estrutura, ela veio aí com o longo do tempo, né, sendo degradada, consumida, né, que a vida útil vai passando e ela vai ali perdendo matéria. Então, o que acontece? Foi feito algum preenchimento, algo do tipo, e com o uso dessa luz aí, a gente consegue visualizar onde são os pontos focais aí da intervenção dessa imagem, tá? E foi... Fantástico. Ok? São tecnologias, são coisas que a gente vai vendo, que a gente vai aprendendo, né? Olha, você está vendo aí, teoricamente, num determinado ponto do rosto, do nariz, que efetivamente houve um certo
estavam, sei lá, descascado ou quebrado, que você fez um preenchimento. Legal. Perfeitamente. E um pouco acima, né, nesse slide anterior que estava aí, ó, Sim. eu até me lembrei que agora, esse escaneamento 3D, e vou voltar só um pouquinho nele, por quê? Hoje a gente tem a tecnologia do escaneamento 3D, a gente falando da tecnologia aí, é possível você pegar uma edificação desse tamanho aí, que ela tem aproximadamente aí seus quase 2.500 metros quadrados de edificação. Então, para você fazer um levantamento arquitetônico, né, que é o que a gente chama de as-built, por exemplo, você tem que fazer todo o mapeamento, todo o desenho à mão e vir com uma equipe bem afinada, bem apurada ali, de conhecimento técnico, para poder estar fazendo todo o levantamento de medidas e depois você vai com a equipe para o computador, né, os computadores, e vai passar aquele levantamento para o computador. Com o escaneamento 3D, já não é necessário mais fazer todo esse trabalho aí de levantamento manual. Tem um scanner 3D que ele é fixado em um tripé, né, que você coloca nas fachadas da edificação e ele faz todo o escaneamento externo e interno ao mesmo tempo, entregando para o profissional, né, para o técnico, um projeto já todo concebido, todo elaborado ali daquela edificação nos mínimos detalhes. É um outro exemplo aí de tecnologia na... Ô Edmar, por exemplo, numa situação dessa que você citou, da edificação como um todo, por exemplo, se vamos imaginar um console de um apoio de uma viga num pilar. Se esse console tiver quebrado ou efetivamente esse parte desse console não tiver existente, como que, por exemplo, daria continuidade a esse desenho? Sim, o que que acontece? Se você não tiver um levantamento histórico, né, ao longo da vida daquela edificação ali, e normalmente também tem um outro fator. Normalmente as edificações, esse tipo de edificações, elas são simétricas, né? O que se tem de um lado, repete do outro, Perfeito. correto? Uhum. Então, o que que acontece? Se você faz um trabalho de escaneamento desse aí e tem essa favorável aí de ser repetido os lados da edificação, simétrico, então aí você tem um lado que talvez ali teve aquele dano ali, né? Pode ter perdido Entendi. alguma parte, e tem outro lado que talvez não. Então aí você consegue fazer a Proprietário. repetição, né? Daquele lado ali que não tem. Agora, caso não tenha, uma outra alternativa que a gente recorre é anunciar, por exemplo, estou falando aqui de uma edificação religiosa nesse caso, Uhum. anunciar, por exemplo, na comunidade, se alguém tem fotos históricas daquela edificação e que possa aí compartilhar com, no caso aí, a paróquia ou a empresa que está responsável aí pelo restauro, né? Um coordenador de alguma paróquia, alguma coisa assim. Que aí a gente vai, através do uso dessas imagens fotográficas históricas, fazer essa leitura, essa interpretação e reproduzir esse elemento. Respondi aí Entendi. corretamente o que Não, você... sim, é porque é aquela tal história, né, que a gente fica pensando. Claro que tem coisas que a gente consegue pontuar, né? Mas tem coisa que é o que você falou, você precisa buscar na comunidade uma imagem, você precisa buscar algo que né, informativo da época para te trazer essas informações. Eu fico imaginando aquela parte ali, aquela parte ali de Mariana, aquele é o entorno ali, né, de Ouro Preto. Quanta cultura e quanta, né, história interessante tem e a gente às vezes não conhece, né? Perfeitamente. E, assim, é só indo mesmo, Sim. como se diz, em loco, né, para sentir essa emoção de estar ali, né, esse prazer de estar ali, vivenciando ali de perto essa rica história arquitetônica, né, cultural, de toda uma região que tem aí um grande valor histórico aí para todos nós, né?
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E eu também gosto de pontuar, né, que assim a questão da cidadania, né? A gente tem que disseminar esses conhecimentos, né? Disseminar essa cultura, essa história nossa, que, por exemplo, os 12 Passos de Aleijadinho, né? É um patrimônio cultural da humanidade, Perfeitamente. né? Isso. Então, assim, e às vezes falta, né, a questão de propagar essa informação do tão quanto é importante tudo isso, né? Se a gente falar, por exemplo, Niemeyer, pô, o cara ele é mundialmente conhecido. Sim. Um gênio da arquitetura, né? Exatamente, entre outros, porque às vezes quem não conhece, não entra a fundo, né, nessa situação histórica, acha que às vezes nós não temos patrimônio cultural arquitetônico. E nós estamos, assim, não tem onde colocar mais patrimônio, É verdade. né? Isso. E, então, por isso que eu gosto, eu falei já para você, né, de quanto eu acho essa parte interessante, né, que precisa ser disseminada realmente para que as pessoas conheçam. E olha, por exemplo, essa situação do escaneamento 3D, eu não imaginava que já teria, por exemplo, nessa proporção de eu fazer uma obra inteira, uma edificação em proporção maior, né? Olha que bacana. Sim, aqui no próprio estado de São Paulo já existe essa tecnologia, né? Esse escaneamento, já tem empresas aí especializadas em fazer esse levantamento de escaneamento 3D. E assim, é um trabalho assim fantástico, fantástico Sim. mesmo, tá? É uma tecnologia que ela vem para somar realmente, e quem dirá daqui uns tempos, né, a evolução dessa tecnologia Não que a tem a gente está dúvida. falando, né? Então Sim, é importante frisar isso na educação, porque colocar isso em evidência, porque daqui para frente os passos são mais largos, né? A gente vai alcançar patamares ainda maiores tecnologicamente dizendo, e nenhuma das áreas técnicas devem ficar de fora, podem ficar de fora, porque a gente tem que estar em constante evolução, né? Para poder conseguir acompanhar de fato a evolução dessas tecnologias aí e usar mesmo de verdade ali, buscar o conhecimento técnico, buscar parcerias para poder ali estar aplicando essas tecnologias que tendem sempre a somar. não tenha dúvida. É isso aí, meu amigo. É isso aí mesmo. Concordo com você. É, acho extremamente admirável esse trabalho que você faz e todo o seu conhecimento. Já mencionei isso numa outra oportunidade. Tanto assim em relação à questão cultural, a relação do conhecimento e também até na sua simplicidade e na sua humildade na hora de propagar esse conhecimento. Você é uma pessoa é, muito fácil, muito simples de se lidar. Eu, assim, outro dia eu estava mencionando, né, com os alunos meus da graduação, falei, gente, eu conheci um rapaz que vocês não têm ideia o que ele sabe de restauro, numa simplicidade, é, é admirável, entendeu? Então, assim, eu enfatizo realmente toda essa questão de cultura que você tem, que é fantástica, né? Ok, fico muito agradecido aí com, como se diz, com o feedback, né? Porque a gente tenta ser o mais humano possível, né? Sim, O mais simples possível, porque eu acho que o simples ele nos leva, nos permite chegar em patamares ainda maiores. perfeito. E eu aqui nessa participação, né? Eu estou assim satisfeito demais poder Não, participar dessa eventualidade aqui, poder é um contribuir, prazer. né? Sim, E ouvir de você, né? Que eu admiro tanto assim, apesar imagina, de que pouco isso. tempo de conhecimento, mas assim tenho uma admiração enorme por você, pelo profissional que você pelo professor que Obrigado, você eu é agradeço. dedicado, né? Sim, Assim, é muito prazeroso estar aqui.
A gente só chega, eu costumo dizer que a gente chega onde a gente chega, nunca sozinho, sempre com a ajuda de alguém, sempre impulsionado por metas, impulsionado por conhecimento. Então, assim, eu falo que eu tenho muito ainda que aprender, eu tenho muito ainda que evoluir, né? E a gente só faz isso nos permitindo a disseminação do nosso conhecimento. Porque se efetivamente a gente passa isso para frente, alguém um dia vai ocupar o nosso lugar e a gente também vai poder crescer e evoluir tanto como pessoa como profissional, né? A verdade é essa. Perfeitamente. Edmar, eu queria muito agradecer você, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse momento aqui vai ser de grande valia para os nossos participantes, né? E que vai agregar tanto a sua vida pessoal como profissional. Em nome do Unisalesiano, né, nosso diretor-geral, Padre Erudita Mandaré, nosso pró-reitor acadêmico, professor André Ornelas, eu queria agradecer imensamente a sua participação, agradecer ao seu conhecimento, a sua disseminação do seu conhecimento, a tudo que você costuma me atender em todas as vezes que eu te solicito. Cara, muito obrigado por você fazer parte dessa história nossa aí dentro do Unisalesiano e dentro do nosso 3º Congresso Internacional em Tecnologia e Educação. Edmar, muito obrigado, cara. Edmar Gladzer, arquiteto e urbanista, especialista em restauro, artes sacras, uma pessoa fantástica. Para aqueles que quiserem uma hora bater um papo com o Edmar, eu passo o contato dele. É uma pessoa extremamente, como mencionou, e eu vou enfatizar, humana, humilde, simples, de um conhecimento assim ímpar. Posso dizer que nos últimos anos aí na convivência na área acadêmica e por N lugares que eu passei, nunca bati um papo com uma pessoa tão rica de cultura e conhecimento como nos últimos tempos. Cara, muito obrigado mesmo. É um prazer ter você aqui com a gente. Satisfação é toda minha, um prazer enorme estar aqui podendo contribuir com a educação, né? Sempre que precisar, pode me chamar, pode me procurar, pode me telefonar aí, pode. Obrigado, agradeço. O meu contato aí, sem problema nenhum, é um prazer estar sempre aqui ajudando, né? Contribuindo, porque nessa vida a gente tem que prezar pelo próximo. E essa ação de contribuir com a educação é prezar pelo próximo. Satisfação é toda minha. É um prazer enorme. É, na verdade, um privilégio poder participar desse evento, desse 3º Congresso Internacional. Obrigado, Edmar. Um abração. Fica com Deus. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau.